Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o filme Judas e o Messias Negro, de 2021. Dramas baseados em fatos ou figuras históricas são sempre um desafio muito grande para os realizadores, especialmente quando existe um contexto sociopolítico que continua gerando debates acalorados. 2020 foi um ano que ficou marcado pelos protestos do Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, que começaram logo depois que George Floyd, um homem negro, foi morto covardemente pela polícia de Minneapolis. A temática do racismo ficou muito evidente por causa disso, e alguns filmes despontaram como possíveis candidatos ao Oscar, como A Voz Suprema do Blues, que tem uma interpretação impressionante de Chadwick Boseman, ou então Uma Noite em Miami, dirigido pela Regina King. Mas quem acabou ficando com a vaga no final das contas é esse filme que a gente está analisando agora. E inclusive ele é o único dos títulos indicados na categoria de melhor filme que estreou nos primeiros meses de 2021, ou seja, dentro do período estendido de elegibilidade por conta da Covid. There's a man called the capitalist. Don't matter what color he is, black, white, brown, red, don't matter. Because the capitalist has one goal, and that is to exploit the people. He can have on a three-piece suit or dashiki, because political power doesn't flow from the sleeve of a dashiki. Political power flows from the barrel of a gun. We in the Black Panther Party don't believe in no culture, except revolutionary culture. Esse filme retrata a intimidade de duas figuras históricas ligadas ao movimento negro norte-americano. O primeiro é Fred Hampton, líder do movimento revolucionário dos Panteras Negras na cidade de Chicago. O outro é Bill O'Neill, responsável pela segurança não apenas da sede dos Panteras Negras, como também guarda-costas do Fred Hampton. Acontece que o Bill também age como um informante do FBI, levando dados e informações estratégicas para a inteligência do governo norte-americano sobre aquele movimento. É bom lembrar que Washington encarava com extrema preocupação a organização de movimentos sociais no final da década de 1960, especialmente após a morte do líder Martin Luther King. Além de ser uma época de Guerra Fria, e a gente nunca pode esquecer disso, as intenções revolucionárias internas poderiam alimentar sementes da ideologia comunista na América, colocando em xeque o próprio poderio americano frente ao mundo. Isso inclusive fica muito evidente logo no início do filme, no discurso do então diretor do FBI, J. Edgar Hoover, interpretado pelo ator Martin Sheen. É ele, inclusive, que usa a expressão Messias Negro para se referir ao Fred Hampton. Nada mais estratégico para o governo, portanto, do que ter como aliado um dos homens de confiança de quem precisava ser neutralizado. Don't let Hampton fool you. The Panthers and the Klan are one and the same. Their aim is to sow hatred and inspire terror. Plain and simple. Now, I'm all for civil rights, but you can't cheat your way to equality. And you certainly can't shoot your way to it. Yep. Quem interpreta esses dois personagens é a dupla de atores Daniel Kaluuya e Lakeith Stanfield, no que eu considero uma decisão das mais acertadas dessa produção. O verdadeiro Hampton tinha só 20 anos de idade quando assumiu o comando dos Panteras. Ele era muito jovem e muito determinado, e essa é exatamente a sensação transmitida pelo Daniel Kaluuya na interpretação, o de alguém consciente do seu papel, apaixonado pela causa e determinado pelos seus objetivos. O Daniel Kaluuya não deixa dúvidas em relação a isso, todas as intenções desse personagem estão muito explícitas para o espectador. Já o Bill era um sujeito mais calado e misterioso, envolvido por grandes conflitos internos. Então, ao mesmo tempo que via em Hampton um líder, ele ajudou a derrubar a mobilização em troca de dinheiro, de jantares, de charutos e da não ida para a cadeia, já que ele é preso logo no início do filme por roubar um carro. É uma atuação muito mais introspectiva, dicotômica. E nesse sentido fica inclusive o difícil de aceitar que ambos tenham sido indicados na mesma categoria, de melhor ator coadjuvante.
Ora, se ambos são atores coadjuvantes desse filme, quem seria o protagonista masculino, hein? Na minha opinião, ainda que a estrutura do roteiro tenha sido construída para fazer parecer que o Lakeith é o principal personagem, o verdadeiro condutor dessa história é mesmo o Daniel Kaluuya. Sendo assim, ele deveria ter sido indicado na categoria de melhor protagonista do ano. It's not a question of violence or non-violence, it's a question of resistance to fascism or non-existence within fascism. You can murder a liberator, but you can't murder liberation. You can murder a revolutionary, but you can't murder revolution. And you can murder a freedom fighter, but you can't murder freedom. Certamente o Daniel Kaluuya é o grande favorito nessa categoria, muito dificilmente o Oscar não vai para ele por essa atuação. Lembrando que em 2017 ele já tinha sido indicado ao Oscar como ator pelo filme Corra. Do ponto de vista histórico, me agrada bastante essa ambiguidade moral do personagem do Bill. Seria muito fácil e muito cômodo para qualquer cineasta estabelecer uma dicotomia simplista de herói versus vilão, já que as narrativas adoram isso, mas a vida real é muito mais complexa do que isso. Essa zona borrada entre bem e mal, certo e errado, lealdade e traição fazem desse um trabalho mais rico e mais interessante. O tempero desse filme, no meu ponto de vista, está justamente nesse aspecto. Aliás, o filme usa imagens reais do próprio Bill O'Neill em alguns momentos, retiradas de uma entrevista concedida por ele no ano de 1989. I was part of the struggle. That's the bottom line. I wasn't one of those armchair revolutionaries, one of those people that want to sit back now and judge the actions or inactions of people when they sit back on the sideline and did nothing. Ideologicamente, esse é um filme que evidencia a perseguição aos Panteras Negras e principalmente denuncia os métodos antiéticos utilizados pelo governo norte-americano para sua neutralização. Além do próprio informante, que é um dos principais personagens, e de alguns agentes infiltrados, também é claro o uso da força policial em prisões e especialmente em ataques com armamento pesado, como o que acontece já no final do filme. Nesse ponto, os realizadores escolhem explicitamente um ponto de vista e mantêm a narrativa sem desconsiderar o viés político-revolucionário desse movimento, que sempre foi contestado por suas ações e seus métodos. Certamente é um terreno espinhoso, já que as opiniões a respeito dos próprios Panteras Negras e da atuação das autoridades, da polícia, geram debates até os dias de hoje. O filme escolhe um lado, mas eu não vejo isso como um problema, principalmente pela coerência do roteiro, que mantém a mesma proposta ao longo de todo o filme. What will you do when she brings home a Negro? When she brings home a Negro. Your daughter, Samantha. What will you do the day she brings home a young Negro male? She's an infant, sir. I'm well aware. And that's not an answer to my question. Além da dupla masculina, eu queria pontuar aqui a interpretação da atriz Dominique Fishback, que interpreta a companheira do verdadeiro Fred Hampton, Deborah Johnson. Esse, sem dúvida, um trabalho de excelência e dessa vez como coadjuvante. Numa temporada de premiações recheada de filmes menores e mais independentes, esse é o filme que tem o aspecto mais próximo dos grandes lançamentos de estúdios. Até porque ele foi trabalhado e lançado pela Warner. A fotografia é caprichada, a reconstituição da época é criteriosa, o cuidado com os figurinos é notável e a mixagem de som é excelente. Curiosamente, ele tem não um, mas dois músicos creditados para a trilha sonora, o Craig Harris e o Mark Isham. Particularmente, eu não vejo nenhum problema nisso, não acho que teve um conflito ali, e a bem da verdade, a trilha sonora não é o elemento mais importante desse filme, mas também não destoa. Ela está ali para complementar os outros elementos onde o filme brilha mais e se apresenta melhor. E falando em trilha sonora, essa produção conquistou ainda uma indicação na categoria de melhor canção, Fight For You, que tem aí uma pegada meio pop, meio R&B, da cantora norte-americana Her, com apenas 23 anos de idade e que está trabalhando esse repertório na sua própria carreira. Long as I'm standing, we could never lose.
independente de ganhar ou não algum prêmio, esse filme já entrou para a história ao quebrar alguns tabus. Pela primeira vez, todos os indicados na categoria principal de melhor filme são produtores negros. Ryan Coogler, Charles King e o Shaka King, que também é o diretor. Lembrando que o primeiro produtor negro vencedor do Oscar foi Steve McQueen no ano de 2013 pelo filme 12 Anos de Escravidão, mas outros 4 produtores também venceram junto com ele, incluindo Brad Pitt. Esse também é o filme com o maior número de indicações individuais para negros de todos os tempos. São 10 profissionais divididos em 5 categorias diferentes: melhor filme, melhor roteiro original, melhor fotografia, melhor canção e melhor ator coadjuvante. O recorde anterior era do filme A Cor Púrpura, de 1985, que tinha 7 profissionais negros indicados. Isso, claro, é reflexo de todos os esforços feitos aí pela academia nos últimos anos em busca de uma indústria cinematográfica e de uma cerimônia de uma academia mais inclusiva e mais representativa. Então é muito bom ver esses números aparecendo aí nas estatísticas dos indicados. Now that, this movie's coming out and people are, talking awards talk, it starts to chip away at the protection of layer that you've built for yourself. You know what I mean? I'm in bed asleep and my agent calls me like upset that, we didn't get this nomination or that nomination. And I'm like, bro, I made peace with that a long time ago. Why are you trying to make me care about this stuff? I actually don't want to care about it because I'm better off when I don't care about it because they're not going to give me shit anyway. Judas e o Messias Negro é o típico filme late breaker, ou seja, aquele que aparece no finalzinho da temporada de premiações. Ele se beneficiou dessa extensão do período de elegibilidade e estreou no último festival de Sundance, que foi todo em formato online. Mas acima disso, é também um filme consistente, com alto valor de produção, muito cuidado histórico e discurso definido. Vale principalmente pelo respeito às figuras históricas e nesse sentido a pesquisa foi muito bem conduzida e também pela interpretação de Daniel Kaluuya e Lakeith Stanfield. You bomb City Hall, they're gonna bomb us. I'm ready to die for the people, Sheriff. How about you? Is it a goddamn revolution or what? Huh? We can get this shit the fuck out of here. What are we doing this shit for? Get this shit the fuck out of here, you fucking idiot. E atenção, pra você que tá me assistindo, hein? Você gosta desse filme? Ou você iria preferir Uma Noite em Miami? Ou A Voz Suprema do Blues? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo destinado aos comentários do próprio YouTube para deixar a sua opinião. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia nessa temporada 2020/2021 na categoria de melhor filme e a próxima análise aqui do canal vai ser do grande favorito da noite, Nomadland. Tá show de bola, hein? E no dia 25 de abril a gente vai descobrir juntinho quem vai ser o grande vencedor numa live que vai acompanhar a cerimônia de ponta a ponta, onde eu vou receber 2 convidados muito especiais para conversar comigo. Tá imperdível e eu te espero aqui.